Entrevista coletiva de volta, ouvindo hoje Alexandre Padilha, candidato ao governo do estado de São Paulo. A Zezé deixou uma pergunta antes do intervalo sobre o aparelhamento do PT, enfim, da coligação, para que o senhor disputasse a eleição e tivesse todas as condições de ganhá-la, né, através desse aparelhamento prévio. O senhor pode responder. Eu posso dizer claramente para a população do estado de São Paulo e região metropolitana de Campinas. Eu, como ministro da Saúde, os meus secretários que eu indiquei são todos doutores, são todas pessoas que tinham passado técnico, capacidade técnica. Temos 2 doutores da Unicamp que faziam parte do meu ministério, ou seja, o critério foi estritamente técnico na composição da minha equipe, com capacidade de liderança, sim, com visão de gestão pública. Porque também quem não tem experiência na máquina pública não serve para enfrentar os problemas da máquina pública. Já fica cobrando taxa, quer inventar mensalidade, tá certo? Não consegue entender as dificuldades da máquina pública para você fazer, sobretudo para as pessoas que mais precisam. Foi assim também nos 7 anos que eu fui ministro da coordenação de governo do presidente Lula. Ou seja, sempre um critério estritamente técnico com capacidade de liderança que as pessoas têm que ter. E é essa postura que eu quero ter como governador do estado de São Paulo. Muito diferente do atual governador, que, por exemplo, indicou para o Tribunal de Contas do Estado o seu Robson Marinho, que foi nominado no escândalo do cartel do metrô e do trem de corrupção do governo do estado de São Paulo, que indicou como presidente da empresa do metrô alguém que tinha sido nominado no escândalo do cartel. 9 dias depois teve que tirar, que indicou para um cargo de direção regional aqui no estado de São Paulo um prefeito de Americana que tinha sido excluído da prefeitura, ou seja, tinha sido cassado, saiu da prefeitura, logo depois ocupou um cargo regional aqui do governo do estado de São Paulo. Então, a população pode ter muita clareza de que eu governarei com as pessoas que tenham capacidade técnica, com liderança política, porque você tem que ter liderança política para exercer a ação, e mudando as estruturas administrativas que nós temos hoje no governo do estado de São Paulo. Candidato, nesse sentido, o senhor tem um episódio aí, que o senhor já falou dele várias vezes, mas eu acho interessante falar para o nosso telespectador também, que é o caso Labogem, que veio à tona nas investigações da Polícia Federal, da Operação Lava Jato, mostrando que essa empresa ela era uma empresa do Youssef, que está preso desde o início da operação, e ligando essa empresa ao Ministério da Saúde. Esclarece para a gente o que foi esse caso e como que o senhor foi envolvido. Zezé, essa é mais uma demonstração de como nós criamos filtros no Ministério da Saúde para que, se alguém achava que poderia fazer qualquer tipo de irregularidade no Ministério da Saúde, bateu na porta errada depois que eu virei ministro. O senhor tinha relação com o André Vargas? Não, nem relação de quem é vice-presidente da Câmara. Tá. Você é como deputado, vice-presidente da Câmara. Qualquer deputado, senador, era recebido no Ministério da Saúde quando era solicitado. Agora, essa empresa nunca teve contrato com o Ministério da Saúde na minha gestão. Teve nas gestões do PSDB. Quando o PSDB estava no Ministério da Saúde, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, teve contrato com essa empresa. O governo do estado de São Paulo, o atual governo do estado de São Paulo, tem contratos com essa empresa. Sua fábrica de medicamentos tem contrato com essa empresa. Teve contratos com essa empresa. Na minha gestão, nunca. Ou seja, mostrou o quê? Essa empresa tentou participar de parcerias. Os filtros que nós criamos no Ministério da Saúde impediram que ela participasse de qualquer tipo de parceria. Antes de saber quem era o dono da empresa, antes de saber qual era a ligação. Estão sendo investigados esses contratos com o governo do estado de São Paulo? Porque eu imagino que o senhor tem uma relação muito estreita com o governo federal, com o ministro da Justiça, quer dizer, nós paulistas queremos saber se o governo de São Paulo está aprontando alguma com o Labogem, está sendo investigado? A Polícia Federal tem autonomia para fazer isso. A gente espera que a Polícia Federal também investigue e apure tanto os contratos anteriores que teve na época que o PSDB comandava o Ministério da Saúde, quanto os contratos que teve na época do governo do estado de São Paulo, de outros estados, do Paraná. Outros estados também tiveram contratos com essa empresa. Na minha gestão nunca teve. Antes mesmo, porque ninguém tinha informação de quem era o dono real da empresa ou não, dessas ligações que tinha, mas antes mesmo dessa informação existir, os filtros que nós criamos no Ministério da Saúde impediam que essa empresa tivesse qualquer tipo de contrato ou parceria com o Ministério. Olha, eu vou sair um pouco do assunto corrupção, porque senão nós vamos passar aqui... agora de governo. Nós vamos passar o dia todo, porque o que mais se fala é sobre corrupção. Eu quero voltar ao bilhete único regional.
né, da Eu região acho que o dedinho do metropolitana. Gerson Bittencourt aí nisso, Pois é, hein? porque é um assunto, já para nós aqui, antigo. Só que antigo em termos de assunto, ele nunca consegue ser resolvido. De que maneira o senhor acha que vai conseguir resolver para que tenhamos um bilhete único regional, mas um bilhete único inteligente, ou seja, você paga menos, e não a somatória de todas as tarifas. Tem duas questões fundamentais para o transporte público aqui na região metropolitana de Campinas. Todas elas têm dedinho do Gerson Bittencourt, de outros deputados federais, que participaram desse debate, da construção da proposta. Foi secretário de Transporte aqui, foi presidente da SP Trans na capital, e é um profundo conhecedor da realidade do transporte nessa região. Duas questões fundamentais. Primeiro, o transporte ser mais barato para o cidadão, para o trabalhador, para o estudante. Qual que é a proposta do bilhete único metropolitano? É você ter um bilhete apenas para quem usa ônibus, para quem usa trem, metrô, para quem usa barco, em todas as regiões metropolitanas do nosso estado de São Paulo. No caso da Baixada Santista, as pessoas precisam de pegar a barca entre Guarujá e Santos, por exemplo. Na capital tem o metrô. Apenas um bilhete, 25% mais barato do que a pessoa paga hoje. Como é que consegue ser 25% mais barato? Porque eu, como governador, vou compensar isso pelo compromisso que nós do PT temos com as pessoas que mais sofrem com o transporte público e mais barato. Dinheiro de onde para fazer essa compensação? Porque a gente sabe que as contas são tudo justas, pelo menos é isso que nos dizem. Só no escândalo de corrupção e do metrô, a estimativa foram 20 bilhões de propina. O bilhete único metropolitano, quando ele estiver implantado em todas as regiões metropolitanas do nosso estado, ele vai custar de 800 a 900 milhões, ou seja, menos de 1 bilhão por ano. Ou seja, dinheiro tem no estado de São Paulo para isso, você precisa colocar onde mais precisa. Além de ficar mais barato para o cidadão, ele vai ajudar a organizar o transporte, porque começa a ter regras comuns de licitação do transporte municipal, a organização das linhas, então vai ser um grande ganho. O outro tema que nós precisamos enfrentar é fazer com que São Paulo volte a circular por trens. São Paulo não pode circular só com rodovias e pagando os pedágios mais caros do país como paga hoje. Então eu quero pegar a malha ferroviária que já existe, são 1.400 quilômetros de linhas de trem que nós temos no estado de São Paulo, que hoje estão praticamente ou desativadas ou só para trens de carga. Muitas vezes a pessoa um trem de carga demora 6 horas no intervalo e no outro, ou seja, fica durante 6, 8 horas durante o dia parado, vazio. Eu quero retomar trens de passageiros, fazer com que a gente tenha um trem metropolitano que vai de Jundiaí, Campinas até Americana, retomar a linha de trem onde já tem. Tem um projeto desse também. O senhor conhece o projeto do governo atual? Não, sabe se é diferente o do senhor? Conheço. A diferença entre o PSDB e nós é que o PSDB estuda, faz diagnóstico e não implementa as coisas. Há 4 anos atrás o governador falou que ia fazer o trem até Americana, não fez. Falou que ia implantar o pedágio ponto a ponto, ou seja, quanto menos quilômetros a pessoa andasse, mais barato seria. Agora ele está dizendo que dia 15 de setembro vai fazer o projeto piloto em algumas cidades aqui da região. Quando eu lancei o bilhete único metropolitano, que dá 25% de desconto para todo mundo, ele anunciou que vai fazer um desconto também no cartão bom, só que o desconto dele só é bom para a empresa ou para o projeto de reeleição dele. Para o povo não é, porque não é 25% de desconto para todo mundo. Quanto mais distante a pessoa viaja, menor o desconto que ela tem e não enfrenta, né? Quando tiver reajuste da passagem, acaba perdendo esse desconto que ele está anunciando agora. Então, o nosso projeto do trem é aproveitar a malha ferroviária que já existe. Ou seja, tem uma malha ferroviária existente, que ela pode ser modernizada em parceria com o setor privado, fazer uma PPP também, para a gente colocar trem de passageiros nela para ser mais rápido, começar a colocar em funcionamento mais rápido do que começar a construir uma outra linha de trem que vai demorar ainda mais. Candidato, é inegável hoje, vendo as pesquisas eleitorais, que o povo de São Paulo, ele acha que o governador acerta em muitas coisas, tanto que ele está com 48% nas pesquisas eleitorais. E eu, assim, particularmente, admiro aqueles candidatos que olham no oponente e falam, ó, nisso o cara está acertando e nessa política eu vou melhorar isso, aquilo é aquilo outro. O que o governador está acertando que o senhor fala, isso fica, mas eu vou melhorar, otimizar nesse sentido? Zezé, eu sou um político que respeita muito o que os outros fizeram, não sou daqueles que assumem o governo, tem que parar com tudo que foi feito. Citar um exemplo, o poupa-tempo. Eu acredito que o poupa-tempo foi uma evolução na máquina pública do Estado. Começou
no final dos anos 90, ainda com o governador Mário Covas. Passou o século, ele precisa ser aprimorado com as novas tecnologias de informação que nós temos. As pessoas podem fazer mais coisas direto via internet, não precisaria ficar sempre só marcar o agendamento pela internet e ir lá no local. Tem muitas implantações do Poupa Tempo que a prefeitura tem que dar conta de tudo. Então eu vou aprimorar o Poupa Tempo, mas quero manter esse projeto e que esse seja um projeto que tome conta de toda a máquina do governo do estado de São Paulo. Eu quero um Poupa Tempo nas filas de cirurgias e de exames, criar o Poupa Tempo empresarial, que algumas prefeituras do PT já fazem nos municípios, que é o quê? Você integrar a informação do município com a junta comercial e do governo do estado e com isso você reduzir o prazo para criar uma empresa. As ETECs, que foram criadas, Escolas Técnicas Estaduais de Tecnologia, eu acho que foi um passo importante, eu quero aprimorar e ampliar as ETECs, levar para as áreas mais vulneráveis. Aonde o PSDB só levou presídio, só levou Fundação Casa, eu quero levar uma ETEC, uma escola técnica, para a gente dar oportunidade para os jovens que moram ali, para ter um curso, formação, aprender uma profissão e não cair no caminho do crime. Candidato Alexandre Padilha, nosso tempo terminou. Tudo. Faltou segurança, tudo, faltaram as universidades públicas paulistas que estão no bico do curvo. Desculpa, depois da eleição, posso voltar mais uma vez, viu? Depois da eleição, o senhor volta. Eu volto no segundo turno. Vai ter segundo turno, a gente volta aqui para debater. Vai fazer uma hora de programa. Obrigado, viu, candidato? Prazer ter recebido o senhor aqui, viu? Muito obrigado, Arnaldo. Obrigado, Zezé. Obrigado a todos que nos assistiram. Eu me comprometo a voltar aqui no segundo turno para a gente debater os outros temas também. E quem quiser, entre no nosso site, padilha13.pt, que tem as nossas propostas de segurança para as universidades, para a juventude, educação, como que a gente vai valorizar os professores, saúde, todas as propostas. Também obrigado a Zezé e especialmente obrigado a você. O Entrevista Coletiva estará de volta no próximo sábado. Até lá.